Cumprimento a gente com a parte do Senhor, amém? Aleluia. Todos me ouvem bem? É assim mesmo, até ajeitar, ainda mais que a diferença de tamanho do Júnior é pequena, né? Então tem que ajeitar bastante. Acho que tá bom. Acho que tá bom, não tá? Tá bom, tá? Tá bom? Também. Mais uma vez, cumprimento a igreja com a parte do Senhor. Meus irmãos, quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus. A você que trouxe Bíblia. Esse é melhor? Rapidinho, licença, vai dando glória aí. Ao vivo é assim mesmo. Melhor. Quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus. A você que trouxe Bíblia, eu faço um convite. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 20. Enquanto os irmãos vão procurando, faço aqui meus agradecimentos. Primeiramente a Deus por mais uma vez estar ministrando da minha casa espiritual. A liderança, meu líder, João Antônio, ter me convidado. Meu pastor, por ter me permitido mais uma vez estar aqui. É sempre bom, como eu mesmo falo, pregar em casa sempre tem um gosto especial. E para mim, acho que nada melhor do que estar com os irmãos, amém? Faço menção especial a Laila, trabalha comigo, disse que viria e veio. Ela e sua família, seja bem-vinda, amém? Meus irmãos, quem achou, diga glória a Deus. Vamos fazer da seguinte forma, vamos estar lendo Atos capítulo 20, versículo 6. Em seguida estarei orando, nos assentaremos e continuaremos a leitura. Atos capítulo 20, versículo de número 6. Estarei lendo, logo em seguida estarei orando, nos assentaremos e continuaremos a leitura. Amém? Está escrito assim. Eu vou ler conforme está no telão para não ter diferença de tradução. Amém? Está escrito assim. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Onde estivemos 7 dias. Amantíssimo Deus eterno Pai, Espírito Santo, a ti recorro mais uma vez, pois sem ti nada posso fazer. Espírito Santo, a mensagem é sua, a igreja é sua e o vaso que vos fala é seu também. Me usa mais uma vez com poder e que a sua igreja possa ser edificada pela tua palavra, que possamos voltar para as nossas casas cheios de ti e que a resposta que viemos buscar, possamos retornar para as nossas casas, tendo a certeza que o Senhor falou conosco. Em nome de Jesus, amém. Poder sentar? Versículo seguinte. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E subindo e partindo pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Versículo 12. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. 12 novamente. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Meus irmãos, o texto proposto... Cadê o relógio? O relógio, gente, se não tiver relógio já era. Olha que eu fico aqui até... Bota o relógio aí, pelo amor de Deus. Esse texto, se eu fosse perguntar à igreja, quantos aqui conhecem dessa passagem, diferentemente dos textos que Deus costuma me usar para estar ministrando, este não acredito que seja de conhecimento de todos que aqui presente. Talvez uma maioria de 60% venha a conhecer, mas diferentemente dos textos que acabo trazendo para este local de adoração,
este não é daqueles que eu tenho certeza que todos conhecem. E até por isso eu fiz questão de ler um texto expressivo, uma quantidade expressiva de versículos. Confesso que alguns anos atrás esse texto ele já foi mais explorado em cultos como esse. Cultos de direção jovem, culto para jovem, congresso jovem, festividade jovem. Porém, hoje em dia não é tão explorado assim. Possivelmente, daqueles que conhecem esse texto, conheça porque já tenha lido da própria Bíblia. Ou por já ter um tempo na caminhada cristã, já ouviu, mas não é tão recorrente. Não é daqueles versículos que a gente vê todo mês, a gente ouve sempre alguém trazendo. É um versículo, é um texto, é uma passagem isolada. E mesmo sendo isolada, mesmo sendo um texto de pouca exploração, não quer dizer que a sua valia ela é inferior às demais. É mesmo porque é algo muito, às vezes, específico, para um grupo específico, para pessoas específicas. Amém? Deus colocou algo no meu coração sobre esse texto e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Quem está disposto a ouvir mais um pouco a voz de Deus, levanta a mão e diga glória a Deus. O texto se inicia, onde eu li, no versículo de número 6, dizendo que ali na terceira viagem de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele teve por decisão ir até a Troade. E estando em Troade, a Bíblia nos conta que ele ficou ali durante um período de uma semana. 7 dias pregando, ensinando. Chegando então no final da semana, onde a Bíblia vai dizer no versículo de número 7, onde nós lemos, que estando agora no domingo, sabendo de conhecimento daqueles que estavam com ele, daqueles que estavam hospedando Paulo, que na segunda ele iria retornar para Jerusalém, ele ia voltar a seguir viagem, a cumprir o seu chamado de missão, a Bíblia nos conta que, bem no final do versículo, que ele alargou a prática da pregação até a meia-noite. Dá-se a entender, nesse primeiro momento, quando a gente lê de forma isolada o versículo 7, que Paulo, ao alargar a prática do ensino, parece que Paulo ele estava fazendo o mesmo que eu estou fazendo agora, pregando da forma que eu estou pregando agora, ensinando, quem sabe, da forma que a gente aprendeu na escola dominical. Uma pessoa fala, outra pessoa ouve, mas tentando entender um pouco mais o texto, quando a Bíblia diz que ele alargou a prática, e a prática da ministração de Paulo não é semelhante a essa que eu estou fazendo, ou a essas que a gente está acostumado a cultos, seja de terça, de quinta ou no domingo. O que Paulo fazia era, não tendo então, naquele período, YouTube, não tendo internet, não tendo vastas escolas teológicas, Paulo ele aproveitava o tempo que ele tinha para ensinar a palavra, e o ensino da palavra era dando também liberdade a fazerem perguntas para Paulo. Então, para que os irmãos consigam entender, era Paulo falando de Jesus, falando da obra de Jesus. E quando ele falava de Jesus, ele encerrava. Alguém estendia a mão e falava, Paulo, mas eu não entendi isso. Paulo vinha e explicava. Aí depois que ele explicava, outra pessoa levantava a mão e falava, Paulo, eu agora estou com dúvida nisso. Paulo ia e esclarecia. Então a prática da pregação de Paulo não era somente alguém falando, mas era ele falando e dando oportunidade de perguntas. Então, ainda que ele tivesse a intenção de ensinar um texto, tirar algumas dúvidas, fazer com que os irmãos participassem da ceia e seguir viagem, o conteúdo que Paulo estava entregando para os fiéis, ele era tão vasto que aquilo se prolongou. E ainda que, hipoteticamente, Paulo tivesse a intenção de pregar ou ensinar só até as 9 horas, o fato dele ensinar e alguém estar disposto a aprender, fez com que Paulo continuasse nessa pegada, nesse ensino, nessa atividade, até a meia-noite. Quem está comigo, diga glória a Deus. E está tudo bem. Só que quando a gente vai para o versículo de número 8, o autor aqui, ele não fala mais de Paulo.
ele vai falar o seguinte: olha, havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Não está falando de Paulo, está falando agora do ambiente. É um versículo exclusivo para isso, para indicar como estava o ambiente. E faz sentido? Faz. Guarda essa informação. No versículo 9, vejam, 6 está falando de Paulo, 7 está falando de Paulo, 8 não está falando de Paulo, 8 está falando do cenário, da situação, da geografia, do ambiente. No 9, não está falando de Paulo. No 9 agora começa a falar de uma pessoa que até então não foi citada na Bíblia. Essa pessoa, a Bíblia diz o seguinte: olha, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela. Paramos aqui. Vamos de novo? Recapitulando. Era Paulo pregando. Era Paulo ensinando. Era Paulo dando a oportunidade de tirar dúvidas. E vamos ser sinceros, se nós, que somos amantes da Bíblia Sagrada, gostamos dos escritos de Paulo, imagine se tivéssemos a oportunidade de ouvir Paulo ensinar de corpo presente. Tem muitas pessoas que aqui estão, e eu me incluo numa dessas, que às vezes nós nos deslocamos de um local para uma região mais distante para ouvir determinados pregadores, pois gostamos da forma que Deus usa ele ou ela. Imagina Paulo. A gente está falando de Paulo, o maior missionário que Deus usou na terra. E eu não estou falando nem de Jesus, eu estou falando de alguém normal, alguém que nasceu com pecado. Então Paulo foi o maior missionário que Deus usou na terra. A gente está falando de Paulo, era o próprio Paulo. Então um homem, agora um jovem, Eutico, aparece na história. E olha que engraçado, a Bíblia vai dizer que este jovem, ele estava no mesmo ambiente onde Paulo estava pregando. Quem está comigo, diga glória a Deus. A Bíblia dá o nome dele. A Bíblia diz que ele estava assentado numa janela. Você leu comigo? Eles estavam num ambiente, e aquele ambiente era alto, ao ponto que eles estavam no terceiro andar. Eles estavam num cenáculo, e o cenáculo onde ele distava do solo 3 andares. Então tinha o térreo, tinha o primeiro, o segundo e o terceiro andar. Ele estava no terceiro andar. Considerando que ele estava ali, ele foi lá para ouvir Paulo. Amém ou não amém? Só que se Paulo alargou a prática até a meia-noite, era dia ou noite? Não ouvi. Dia ou noite? Aquele jovem Eutico, ele tinha aproximadamente de 7 a 14 anos. Para não ficar nessa de aproximado, vamos fixar uma idade, 14 anos. Ele foi até aquele local porque ele tinha a intenção de ouvir Paulo. Só que Paulo alargou a prática. Eutico caiu no sono. Quando a gente lê o 7, quando a gente lê o 9, a gente subentende. É normal, é natural do ser humano, que ele só teve sono porque Paulo pregou muito. Não parece isso? Se Paulo tivesse pregado pouco, ele não teria caído. Só que não, gente. Meia-noite é normal que todo mundo tenha sono, pois meia-noite, ou nesse horário de meia-noite, é normal para todo mundo estar dormindo, ou próximo a isso. Então não foi Paulo ter pregado muito que fez com que ele tivesse sono. Até aí está comigo? A Bíblia diz no 8 que haviam muitas luzes no local. E as luzes que haviam no cenáculo não eram luzes semelhantes a que temos hoje. Não era lâmpada de LED, não era lâmpada incandescente, eram luminárias, eram lamparinas, onde haviam uns vasos de barro, azeite, que era o combustível, e algo que era acendido fogo. Então havia muitas luzes, havia muitas lamparinas, havia muito fogo, havia muita fumaça. Então eles estavam juntos ouvindo Paulo. Segura aí, tu vai dar glória. Num ambiente que não tinha ar-condicionado,
ventilador, energia elétrica, haviam muitas lamparinas, muita gente, muita fumaça e muito fogo. Se eu só falar isso para vocês, é normal que todo mundo aqui vai ter o entendimento que o local estava quente, cheio e quente. Concorda? Todo mundo comigo? Então, por que Eutico foi para a janela? Refrescar. Quem aqui já passou por isso? Ônibus cheio. Houve uma oportunidade de você sentar em um determinado lugar. Você procurou a janela. Porque ônibus cheio, muita gente, percurso longo. Se eu tenho oportunidade, eu vou procurar um local mais próximo para me refrescar. Então, vamos lá. Eutico estava na janela porque estava um ambiente quente. Ele queria se refrescar. Tem algum problema de Eutico estar na janela? Responda sim ou não. 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 Tem algum problema de Eutico estar na janela? Resposta, não. Tiago, peraí. Mas eu já ouvi de vários pregadores, Tiago. Eu já preguei que o problema foi a janela. Calma. Não foi a janela. O problema não era Eutico estar próximo à janela. O problema é que o versículo de número 9 vai dizer que Eutico estava assentado na janela. Estar próximo a um local para se refrescar é legal, gente. Vai, se aqui tivesse ar-condicionado, todo mundo queria que a janela estivesse aberta e todo mundo estaria próximo à janela para se refrescar. O problema é que ele foi querer estar assentado na janela. Aí eu pergunto, janela é local para a gente ficar sentado, sim ou não? Então por que ele estava? Tiago, ele estava querendo se refrescar. Tá, porque ele não só ficou próximo, posso dar a verdade bíblica, é que Eutico, por mais que ele quisesse estar dentro do ambiente, também ele queria estar próximo do ambiente de fora. Vou melhorar isso daqui para você dar glória. Ele queria a palavra de Paulo que estava dentro, mas ele também queria o conforto do vento que estava fora. Se ele só ficasse de pé dentro, próximo à janela, ele não ia usufruir do vento que ele ia receber se ele estivesse mais próximo do lado de fora. Então, como ele conseguiria absorver os dois ambientes, a palavra de Paulo que estava dentro e o vento que estava fora, se arriscando? Jovem que gosta do ambiente de dentro e gosta do ambiente de fora, para aproveitar os dois ambientes, ele vive sempre em situação de risco. Ele não está nem muito dentro, mas também nem está muito fora. Então o que ele faz? Se coloca em risco. Ele quer aproveitar o conforto de fora, mas a palavra de dentro. Então ele se coloca em risco. É lógico, para todo mundo que está aqui, janela não é local para ficar sentado, mas Eutico queria estar sentado na janela, porque a palavra era boa dentro, mas dentro estava cheio, dentro estava quente, dentro tinha fumaça, dentro ele poderia ficar agoniado com a quantidade de gente. Então o que ele fez? Deixa eu aproveitar a palavra de dentro e o conforto de fora. Porque estar dentro para absorver a palavra é bom, mas estar dentro também tem consequências às vezes ruins. Não tem como querer estar dentro, querendo viver também igual do lado de fora, porque dentro tu tem que viver com as regras de dentro. E lá fora, viva do jeito que quiser, porque lá fora não tem regra. A problemática, jovem, é quando você gosta da palavra de dentro e gosta do frescor de fora. E para viver nos dois ambientes, você se coloca em risco. Nem está muito dentro, nem está muito fora. Está em risco. E deixa eu te falar, a Bíblia diz, e você leu comigo, que Eutico, ele caiu. E por que ele caiu? Porque ele estava na janela. Não foi isso não. Ele caiu porque ele teve sono. E por ele ter sono, estando em local de risco, o sono o venceu, levando ele para fora. E por isso ele caiu. Tiago, então peraí. Se ele tivesse sono do lado de dentro, ele teria caído?
Talvez, encostaria em alguma coisa, teria ali caído. Quem nunca? Escorregou, caiu, ficou no chão, dormiu. Porque com sono não tem como você ficar de pé. É normal. Sono, você dorme. Amém ou não amém? Então, se ele caiu da janela, é porque ele estava na situação de risco. O sono foi mais forte. E toda vez que o sono vem, nunca te joga para dentro, te joga para fora. Tiago, essa eu não peguei. Vou te falar. Quando você está bem, está lúcido, acordado, você sempre sabe as decisões que precisam ser tomadas, sim ou não? Agora, quando você está com sono, você não sabe o que fazer. Com sono, você dirige mal. Com sono, você escreve mal. Com sono, você fala mal. Com sono, você fala e às vezes não sabe nem o que está falando. Com sono, não tem nada como fazer certo, porque está com sono. Então, quando você está acordado, você está bem. Quando você está com sono, normalmente, sempre te leva a fazer alguma coisa que você não queria. Quem já dirigiu com sono? Eu já, não recomendo. Foi a única vez que eu dirigi com sono. Bati quase algumas vezes. Eu não bati por misericórdia divina e porque onde eu estava dirigindo tinha olho de gato. Então, toda vez que eu chegava próximo demais, o olho de gato me acordava. Então, vamos lá. Eutico estava numa situação de risco. Eutico teve sono. Ah, Tiago, então foi isso. O problema foi o sono. Tem alguém aqui que consegue viver sem dormir? Sim ou não? Posso falar uma coisa? A parábola das 10 virgens. Eram 5 loucas e 5 prudentes. Quem está comigo, diga glória a Deus. Quantas dormiram? 10. Peguei, essa eu peguei. A Bíblia diz que ainda que 5 eram loucas e 5 prudentes, o sono venceu as 10. Ao ponto que as 10 só foram acordar quando ouviu o grito. Aí vem o... Então, sono chega para todo mundo. A questão é, onde você vai estar quando o sono te vencer? Tiago, não entendi o que é o sono. É o cansaço. Posso falar para qualquer um que está aqui, qualquer um, sem exceção. Quem aqui já pensou em desistir? Abandonar o ministério, abandonar a chamada, abandonar talvez uma igreja, abandonar um cargo, abandonar alguma coisa. Não precisa levantar a mão, por favor. É normal. Até Paulo, certa vez, ele quis desistir. Elias. Por quê? Porque a gente está sofrendo influências do inimigo. E o inimigo não quer que estejamos fortes para cumprir a vocação que Deus colocou em nós. Então, vai vir realmente situações que vai nos afligir tanto ao ponto de querer parar, desistir, retroceder. Então, o sono vem para todos. Só que se você estiver dentro, o sono não te leva para fora. Só que Eutico, e falando só de Eutico, estava em situação de risco. No momento que o sono veio, Eutico caiu. E quando o Eutico cai, quem aqui já sonhou que estava caindo durante o sono? Eu já sonhei. Vamos pensar por nós, que a gente já fez isso. Quem aqui já sonhou que estava caindo e despertou? Eu já. Vamos pegar isso aí. Eutico caiu, com sono caiu, só que o fato dele cair, a sensação da queda, acordou Eutico. Só que eu pergunto, a igreja me ajuda com a resposta, amém? Eu pergunto e a igreja me ajuda com a resposta. Eutico, em situação de queda, ele acordou. O fato dele acordar, livrou ele do impacto com o chão? Sim ou não? Então, acordar em meio à queda não me livra do impacto. O melhor é, ou eu fico dentro, para se caso eu dormir eu esteja dentro, ou eu vou para fora, que aí eu durmo lá fora. Porque se eu querer ficar
nos dois ambientes e me colocar em risco, eu posso dormir e ao acordar na direção do solo, não me livra, eu não sei voar. Então acordar em meio à queda não te livra de consequências. Acordar em meio à queda não te livra do impacto com o solo. Acordar na direção do chão, oh meu Deus, não vai te livrar da dor que vai o seu corpo bater. Tiago, não estou entendendo. É Deus dizendo para mim, para eu dizer para a igreja: acorda agora ou muda o seu posicionamento. Porque acordar em meio à queda não vai te livrar das consequências, não vai te livrar do impacto, não vai te livrar da dor, não vai te livrar da morte. Quando o Eutico cai, a Bíblia diz, versículo de número 10. Paulo teve que parar de fazer o que ele estava fazendo. Porque sempre é assim. Todas as vezes que Eutico se coloca em risco e acaba morrendo, sempre tem um homem de Deus para parar de fazer o que ele está fazendo para correr atrás de quem morreu. Isso vale um glória. Vou melhorar isso daqui. Tem sempre alguém que tem que parar o que estava fazendo só para correr atrás de quem foi inconsequente, para estar onde não devia, para causar comoção em quem não era, para causar dor. Paulo, ele só parou de fazer o que ele estava fazendo porque alguém fez o que não estava onde não era para estar. E tem gente que fala: não corre atrás não faz isso não, foi escolha dele. Ei. Quem foi chamado para ser Paulo não fica aceitando quando alguém morre na fé, quando alguém morre. Quem foi chamado para ser Paulo foi chamado para pregar, mas foi chamado também para ir atrás de quem morreu. Mas se fosse eu não faria, porque você não foi chamado para ser Paulo, porque ainda Deus tem levantado homens e mulheres com chamado de Paulo para pregar, para orar, para ensinar, mas quando alguém que estava em situação de risco morre, é esse que se levanta e vai atrás e fala: ainda tem chance para você. Ô glória! Eu vim aqui pregar para Eutico. Quem sabe, alguns que estão aqui, esteja como Eutico, na janela, querendo viver nos dois ambientes. Querendo a igreja porque o louvor é legal, mas gosta de um barzinho, porque barzinho é legal, tem uns amigos. Gosta de estar aqui durante domingo, mas durante a semana faz outro tipo de coisa. Quem sabe alguns aqui estejam como Eutico, querendo ficar aqui dentro e participar também das coisas lá de fora. Mas eu vim pregar para Eutico, que morreu. Caiu e morreu. Falar para quem está vivo tem chance de posicionamento, amém ou não amém? Enquanto a vida há esperança, é o que falam por aí. Falar para quem está se sentindo fraco, mas está vivo, está fraco, mas está vivo. Eu vim pregar para quem morreu. Para você que veio nesse culto hoje e não sente mais vontade de vir, não sente mais vontade de orar, não sente mais vontade de cantar, não sente mais vontade de congregar, não sente mais vontade de participar do culto, não sente nem mais vontade de levantar a mão e dar glória, não consegue fazer o básico, que é às vezes só vir no culto. Hoje você veio porque alguém insistiu muito. Eu vim pregar foi para você. Eu não posso resolver a sua situação. Você está morto, Eutico. Você caiu e morreu. Mas eu vim te apresentar alguém que, como Paulo, seguiu umas características. Paulo, no versículo 10, ele desce até Eutico.
No versículo 10, ele se inclina até Eutico. No versículo 10, Paulo abraça Eutico. No versículo 11, Paulo, ele sobe de novo. No versículo 11, Paulo, ele parte o pão. Tiago, não entendi. Você vai entender agora, Eutico. Eu não vim te apresentar Paulo. Eu vim te apresentar alguém que também, como Paulo, ele desceu. Porque em João capítulo 6, versículo 21, ele vai dizer: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Eu vim te apresentar que, como Paulo, ele se inclinou. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Eu vim te apresentar alguém que, como Paulo, também abraçou você. Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, pelo sangue chegastes perto, ó glória. Eu vim te apresentar alguém que, como Paulo, ele subiu. Quando dizia isto, vendo ele, foi levado às alturas. E como Paulo também, ele partiu o pão. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 24. Na noite de Cristo Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Eutico, para resolver a sua situação, não é Paulo, não é pastor Juscelino, não é Tiago Rodrigo, não é presbítero Tiago, não é nenhum cantor, não é ministério de louvor. Quem pode te dar vida novamente, Eutico, é só Jesus, só Abaraia Xandaraio. Para alguém te dar vida não é alguém da terra. Para você voltar a ter vida tem que ser alguém do céu. Jesus, ele está aqui, Eutico, para dizer: se você quiser hoje, você volta para casa vivo. Se você até entrou morto, Eutico, a oportunidade é hoje. Você só volta morto se você quiser. Mas se você quiser também voltar para sua casa vivo, Jesus está aqui e ele está disposto a fazer algo novo na tua vida hoje. Quem tem mão para levantar e boca para dar glória? Eu posso cuidar de Eutico enquanto Eutico está vivo. Eutico, quando morre, já não está mais nas minhas mãos. Acabou, não posso. Quem aqui é da área da saúde? Seja médico, enfermeiro, alguém que é da área da saúde. Você, por força própria, consegue dar vida a alguém morto? No máximo, você pode reanimar se essa pessoa acabou de falecer. Existem algumas manobras que ajudam para que a pessoa que acabou de ter algum tipo de momento ali voltar a ter vida. Mas é pequeno momento e não é garantia. Mas eu vim te apresentar, Eutico, alguém que não erra. Ele não precisa de manobra, ele precisa apenas de uma ordem. Se você entrou aqui hoje, Eutico, morto, e sabe que essa palavra foi para você. Quem sabe você já teve vontade de cantar e agora não tem mais. Vontade de pregar e agora não tem mais. Vontade de estar junto e agora não tem mais. Quem sabe um dia você já congregou e alguma coisa aconteceu na tua vida e você se esfriou. Hoje Deus tem um encontro com você. Ele marcou esse dia para te dar vida de novo. Se você hoje levantar as suas mãos aos céus e entregar a sua vida a Jesus, você entrou de uma forma, mas vai sair de forma totalmente diferente. Tu entrou até vazio, cheio de questionamento, cheio de dor, cheio de mágoa, mas se você entregar a sua vida novamente a Jesus, você vai sair daqui com seu coração cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de alegria, e tudo que fizeram contigo no passado, você vai ter, através do Espírito Santo, força para perdoar, porque se hoje você entregar a sua vida a Jesus, até isso ele vai fazer na tua vida. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmão? Amém? Se você que está aqui ouviu esta palavra que Jesus